Eu sempre quis ser modelo, desde criança, mas como a minha família sempre foi muito humilde, muito simples, eles não tinham condições para realizar esse meu desejo. Então, depois que eu fiz 18 anos, eu comecei eu mesma a ir atrás de algumas agências, aí eu fui me virando com um pouco de dinheiro que meus pais me davam. Depois de um tempo, eu comecei a pegar alguns trabalhos, mas a maioria era longe, era lá na capital, então eu tive que me mudar para lá. Lá na capital eu consegui alugar um AP junto com uma menina, que depois com o passar do tempo ela virou muito minha amiga. Com o tempo eu fui ganhando mais fama, mais conhecimento e os trabalhos foram melhorando. E nesses trabalhos tinha sempre um empresário que me chamava para fazer alguns trabalhos para ele. Com o passar do tempo, a gente ficou muito amigo. Aí um dia eu tô em casa, lá de boa, recebo uma mensagem dele, pedindo um favor. Ele queria que eu acompanhasse ele num jantar de negócios, que ele pagaria por isso. Na hora eu achei aquilo muito estranho e falei que não estava muito afim de ir. Aí depois ele disse o valor que ele pagaria. Nossa, era muita grana. Aí eu pensei comigo, ele deve estar doido. Aí eu aceitei na hora. No dia e na hora combinada, ele passou no meu AP e fomos. Aí chegando lá, eu fiquei de boca aberta. Era um lugar tão chique que eu nunca tinha visto aquilo. E a comida de lá então, nossa, era muito boa. Aí depois começou a chegar outros empresários, eles também acompanhados com suas esposas, ou sei lá, acompanhantes. Aí eles ficaram lá falando do negócio deles, né? Eu não estava entendendo nada. Aí no final, meu amigo, ele me levou pro AP, a gente conversou um pouco no carro. Aí ele me deu o envelope com o dinheiro certinho, combinado, e foi embora. Na outra semana, ele me chamou de novo para esse tal jantar. E foi igual ao primeiro, no mesmo lugar. Mas na hora que ele me levou embora, ele começou com um papo diferente, assim. Ele perguntou se eu era solteira. Aí ele começou a dar algumas indiretas, dizendo que eu era linda, que eu era simpática, essas coisas. Aí quando a gente chegou, ele desceu do carro, a gente conversou um pouco. Aí depois ele me deu o envelope, me abraçou e me deu um beijo no rosto. Aí depois ele entrou no carro e foi embora. Pode parecer que não, pode parecer que é tudo simples, mas aquele abraço, aquele beijo, mexeu comigo. Eu sei que eu estava sentindo algo diferente. Depois disso, ele começou a me chamar mais vezes para outros jantares. Toda vez ele me buscava e me levava embora. E com o tempo, eu já não podia falar não para ele. E eu também não podia mais negar. Eu estava ficando muito afim dele. Quase toda semana era a mesma coisa. Ele me abraçava e me dava um beijo no rosto. Me abraçava e me dava um beijo no rosto. Até que um dia eu não consegui me segurar. Na hora que ele foi me dar um beijo no rosto, eu virei assim e o beijo acertou na boca. Aí depois que a gente se abraçou, eu pedi desculpa, mas pra minha surpresa, ele me deu um outro beijo. E aí a gente ficou ali uns 10 minutos se beijando. Depois ele só se despediu, entrou no carro e foi embora. Naquela noite, nossa, eu nem dormia direito, só pensando nisso. Aí no outro dia a gente conversou pelo WhatsApp e ele me disse que há muito tempo ele queria fazer aquilo, mas ele não sabia se eu queria. E depois a gente conversou mais um pouco e marcamos de se ver de novo. Mas dessa vez não era para jantar. Aí no outro dia ele passou em casa, a gente saiu e namorou muito. Foi muito bom. Depois a gente começou a sair mais vezes. Eu já estava muito apaixonada por ele. E é claro, ele também parecia que estava gostando muito de mim. Foi quando um dia a gente estava junto e ele me disse que precisava me contar algo sério. Aí ele falou que ele estava muito apaixonado por mim, mas tinha um problema. Ele era casado. Nossa, eu nem acreditei naquilo. Depois eu comecei a encher ele de perguntas. Ele disse que estava casado já há uns 12 anos mais ou menos, que ele já tinha 2 filhos, era um casal, um menino e uma menina, mas ele falou que daria um jeito, que nós dois íamos ficar juntos. Mas antes mesmo dele terminar de falar tudo, eu já comecei a chorar e pedi para ele me levar embora. Aí depois daquilo a gente ficou quase uma semana sem se falar. E também toda vez que eu lembrava dele me contando sobre a esposa, sobre os filhos, já me dava uma vontade de chorar. Eu fiquei uns dias sem dormir por causa disso. Aí depois de umas 2 semanas assim, sem se falar, eu recebo uma mensagem. Era dele. Aí ele tava falando assim: oi, tudo bem? Eu vou me divorciar. E depois ele perguntou se ele podia vir aqui me ver. Aí eu disse que sim, que ele podia vir. Aí na hora ele já falou: então desce que eu já tô aqui. Eu saí correndo, desci, depois a gente se abraçou forte, eu chorei muito aquele dia também. E ele me contou que há algum tempo o casamento dele já não estava bem, só era uma questão de tempo para aquilo acontecer. Aí depois disso, tudo foi muito rápido. Eu lembro que ele foi pro interior comigo, ele foi lá conhecer os meus pais. Quando eu percebi, a gente já estava morando junto. Hoje, mesmo ele sendo bem mais velho do que eu, os meus pais gostam muito dele. E ele me apresentou para os filhos dele. Eu e os filhos dele, a gente se dá muito bem. Hoje, eu larguei minha carreira de modelo para trabalhar junto com ele, porque ele viaja muito.
Então ele preferiu, e eu prefiro também, ficar com ele todo esse tempo. Para todo lugar que ele vai, eu vou também. Ele disse que depois também, se eu quiser voltar na minha carreira de modelo, ele investe na minha carreira, ele arruma uma agência boa para mim. Mas é como eu disse, esse era o meu sonho de criancinha. Eu vi que a vida de modelo não é tão fácil assim, não é tão boa quanto eu imaginava. E o meu mundo deu muitas voltas, e aconteceu muitas coisas que eu nem imaginava. E agora eu tô curiosa para saber qual rumo minha vida vai tomar daqui para frente. Se você gostou dessa história ou gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal e me mande sua história que eu conto ela aqui. Beijos, até o próximo vídeo!